Bom dia, Mancini, Caio Munif, da PUC TV, Rádio Bandeirantes. Para esse jogo de amanhã, um cenário diferente do último, né? Jogo em casa, um campo diferente. Você vai colocar um meia de criação e mudar o esquema de 3 volantes? E com base nisso, o Gava e o Benítez podem pintar aí nessa escalação? Bom dia a todos. Não tenha dúvida que para este jogo a gente tem que ter uma formação diferente, né? A formação dos volantes ela foi aplicada porque era um jogo fora de casa, num sintético, contra uma equipe com uma estatura muito alta. Então tudo foi pensado e idealizado para que a gente tivesse uma boa performance lá na Arena da Baixada, né? Mas este jogo diante do Cuiabá faz com que a gente repense essa formação, que pode ser utilizada em outros jogos. Eu acho que foi uma amostra muito forte para a gente, que em alguns momentos a gente tem que competir de uma forma diferente, porque a Série B te exige isso. Não dá para você querer jogar todos os jogos da mesma forma, porque as equipes estão te observando, né? E isso torna um pouco mais fácil quando o adversário já sabe aquilo que vai ser feito. Acho que o importante é sempre que você tenha na sua estratégia de jogo algo diferente para confundir ali no começo da partida, para que a gente possa levar vantagem sempre. Então, para o jogo do Cuiabá, a intenção é exatamente essa. Gava, Benítez, Benítez tem uma chance maior de ir para o jogo. O Gava acho que ainda para este jogo um pouco difícil. Bom dia, professor Vitor Pimenta. Professor, a gente pode esperar uma escalação diferente para esse próximo jogo, né? Tendo em vista que a gente vê o Jajá entrando bem nas partidas, né? O senhor confia bastante no Wellington Matheus. Queria saber se dá para esperar algumas mudanças em relação até mesmo ao ataque do Goiás. O Wellington Matheus está suspenso para esse jogo, então abre uma expectativa, lógico, da entrada de alguém ali no setor. A gente está avaliando, eu não tive todos os atletas à disposição ontem, que foi o dia do tático, então possivelmente hoje eu tenha que fazer mais alguma coisa de ordem tática, e por isso eu ainda não defini a escalação, mas há a possibilidade sim de atletas que não vêm jogando de atuarem, mesmo de ter a participação do Moraes, do Wellington Rato, enfim, tudo ainda está na base do pensamento, mas a ideia é montar um time leve, porém um time competitivo, que tem a bola, que ataque, mas que também duele o jogo inteiro, porque nós vamos enfrentar uma equipe que está no G4, que venceu a última partida bem e que também retomou a sua campanha. A gente tem que entender que a Série B, assim como qualquer outro campeonato, ela tem fases distintas e a gente acompanha praticamente todos os jogos, né? Ontem à noite eu acompanhei Remo e Novo Horizontino. Você vê muito forte isso nas equipes, que as equipes elas oscilam e mudam de comportamento ao longo da competição. Então tudo isso tem que ser entendido para que o Goiás possa, ao longo de toda a temporada, ser uma equipe forte. Bom dia, professor. Sou Alexandre do Popular. O final de turno aí vão ser jogos, todos confrontos diretos, né? Coincidentemente com os 3 adversários que estão logo abaixo do Goiás, as 3 posições. Eu queria saber que nível de comportamento você espera do Goiás esses 3 jogos, considerando que são 2 em casa e com o Novo Horizontino, que é muito difícil de ser batido lá em São Paulo. Que nível de comportamento, de jogo, de estilo de jogo que você espera do Goiás? É um momento do campeonato onde a gente tem que mostrar realmente a nossa força, jogando contra equipes que estão bem neste momento no campeonato. Eu acho que esse tipo de jogo te credencia a realmente mostrar aquilo que você quer na competição. Serão jogos difíceis, estudados, estratégicos e óbvio que nós vamos analisar cada adversário de uma forma específica e tentar fazer estratégias diferentes, exatamente vindo de encontro àquilo que eu disse anteriormente, que o campeonato ele prevê algumas coisas em cada fase e você tem que ter sempre uma carta na manga para tentar mostrar ao seu adversário aquilo que você ainda não mostrou no campeonato, que foi o que nós fizemos diante do Atlético na última partida. A entrada do Gonçalo com o Marcão, ela tinha um significado,
e ela ficou evidente ao longo do jogo, mas o mais importante, obviamente, é que deu certo. Bom dia, professor. Bom dia. Marcos Gerê, do programa Placar Esportivo. O Goiás atualmente tem 33 pontos e nós temos mais 9 pontos em disputa para encerrar esse primeiro turno. Não sei se o senhor sabe, mas com 38 pontos, nenhum time na história da Série B no primeiro turno que alcançou essa pontuação deixou de subir. Então, todos que alcançaram essa pontuação conquistaram acesso. O senhor acha que o Goiás tem totais condições de alcançar pelo menos esses 5 pontos nessas 3 rodadas para conquistar já esse feito de chegar aos 38 pontos? Olha, eu já sabia disso, sim, já tinha sido falado entre nós sobre isso. Eu acho possível, lógico, nós temos ainda 9 pontos em disputa e a gente vai brigar muito pelos 9 pontos, essa é a verdade, que nos daria até uma margem aí, uma gordura maior, mas a gente entende também que são jogos difíceis, ainda mais esses contra adversários que estão logo abaixo da gente, o que torna cada jogo desse decisivo por um lado, por isso, pela nossa busca por esse número de somatória de pontos importantes agora para virar o turno bem qualificado, e também porque são equipes que, se estão ali neste momento, é porque neste momento do campeonato elas também melhoraram a produção e certamente serão jogos ricos, né? A gente não pode achar que vai ser protagonista em todas as partidas ou durante os 90 ou 100 minutos de um jogo. As outras equipes também, elas têm os seus méritos por estarem ali, então nós temos que entender o campeonato, entender cada jogo e tentar dessa forma montar sempre a estratégia correta para buscar exatamente essa somatória. Mancini, bom dia. Bom dia. William Holmes, Sky Sport Goiano. Assim, Goiás nas 2 últimas partidas como mandante, né, ele somou apenas 1 ponto em 6, que foi derrotado pelo Atlético, empatou com o Criciúma. E devido a isso, foi obrigado a buscar pontos fora de casa, né? Como você trabalhou o mental dos jogadores? Como foi a conversa com os atletas? Porque o Goiás precisa voltar a fazer uma boa apresentação em casa e voltar a vencer. E agora, ainda mais quando o confronto direto diante do Cuiabá, aí, que também está no G4. Olha, você sabe que quando a gente tem algum revés no futebol, a gente vai tentar entender o porquê, né? As 2 derrotas aconteceram exatamente quando a gente perdeu a nossa sustentação da linha de 4, muitos atletas estavam de fora, havia a chegada do Tite exatamente naquele momento que teve que entrar, quase que saiu do avião e já entrou em campo em Maceió, então tudo isso daí, de certa forma, tem um impacto dentro do seu jogo, né? Quando a gente realinhou novamente a equipe, deu uma sustentação defensiva, a gente passou a não só a jogar melhor, como a buscar, por exemplo, 2 vitórias fora de casa, num ambiente diferente, em campos sintéticos, o que mostra também que nós estamos preparados para outras coisas que porventura possam acontecer no campeonato. Mas eu acho que o mais importante é quando você percebe que você oscilou, mas que essa oscilação passou. Eu tenho notado essa semana nos treinamentos que a gente readquiriu uma coisa importante, que é a confiança para jogar. Nós tivemos a chegada do Wellington Rato, tivemos a chegada do Moraes, alguns atletas voltaram do departamento médico. Hoje a gente tem quase todo mundo à disposição e isso mostra para a gente que há um ganho técnico, não só tático. A última vitória foi muito na parte tática, mas essa semana eu vejo também um ganho técnico. Isso não quer dizer que a gente vai levar vantagem diante do Cuiabá, mas é uma amostra daquilo que pode acontecer. Essa oscilação e esses pontos perdidos, com exceção do jogo do Atlético, os outros foram resultados normais. Eu acho que o jogo do Atlético nós ficamos um pouco abaixo, a gente toma um gol no último lance do jogo que poderia ser evitado, e que ali é uma decisão muito rápida do atleta, e o atleta optou em não fazer a falta, mas se tivesse feito a falta, certamente o jogo terminaria, a gente somaria 1 ponto a mais, mas enfim,
Com tudo isso, a gente tem que aprender. Eu acho que o Goiás está aprendendo, não só nas derrotas, mas também nas vitórias, cada ajuste que nós temos que fazer. Eu já falei isso aqui em algumas entrevistas, ao longo da temporada a gente vai ter que fazer ajustes, é uma máquina que a gente vai ajustar um pouquinho aqui, aperta de um lado, ajusta ali e tal, que é para você ser forte durante toda a temporada. Quem não conseguir fazer isso vai ter uma oscilação maior, porque todas as equipes vão oscilar. Essa é a única certeza que eu tenho, porque o campeonato é muito longo, são 7, 8 meses aí de campeonato, com viagens longas, com jogos às vezes apertados, às vezes espaçados, com lesões e suspensões que todas as equipes têm, então isso acaba, de certa forma, impactando muito naquela semana onde acontece. Assim, chega numa certa fase que todo mundo estuda todo mundo, e você, por exemplo, variou a questão tática do Goiás no jogo contra o Atlético do Paraná. Você acredita que é possível e é interessante ter uma variação também agora contra a equipe do Cuiabá? Estou te perguntando isso porque eu jantei com o Arthur Neto, que é um amigo, na quarta-feira. Meu amigo também. E ele disse o seguinte, o Mancini é um cara que me ajudava quando era meu jogador, a questão tática. Ele falou assim, eu acho que até ajudei ele a ser treinador numa conversa, numa certa oportunidade. Verdade. E aí é importante isso, já para esse jogo contra o Cuiabá, essa variação tática que você já mostrava como jogador e agora como treinador? Olha, falando um pouquinho do Arthur, o Arthur foi o cara que me despertou para que eu me tornasse treinador. Foi ele que me chamou um dia, eu era meio campista da equipe dele e ele me chamou de lado e falou, Mancini, acho que você leva jeito e tal, exatamente porque eu sempre fui um interessado na parte tática. Vamos lá, não tenha dúvida que em cada jogo a gente tem que ter uma carta na manga, né? Eu não tenho ainda todos os atletas à disposição para que eu pudesse montar o time que eu queria montar para este jogo diante do Cuiabá. Diante daquilo que eu assisti do Cuiabá e diante daquilo que eu tenho visto do Goiás. Acho que a gente poderia ter uma formação diferente, mas infelizmente eu não tenho todos os jogadores ainda à disposição. Então isso faz com que eu tenha que parar, pensar, analisar. Única coisa que eu posso te adiantar é que o time que jogou diante do Atlético Paranaense não vai ser o time que vai jogar diante do Cuiabá, porque as propostas são diferentes. E embora a gente possa usar durante a partida a mesma proposta, mas inicialmente eu tenho que pensar de uma forma um pouco mais ofensiva por estar jogando dentro de casa. Sem que, logicamente, a gente se descuide, mas é importante para este jogo que a gente seja protagonista, que nós tenhamos uma força ofensiva, e aí eu estou falando do meio campo e do ataque, que me dê leveza exatamente para tentar buscar o resultado. Bom dia, Mancini. Bom dia. Tadeu disse no começo dessa semana no podcast da TV Verdão, você é um cara que levanta a energia do grupo. Ele listou nominalmente você, também a comissão. E aí eu fiquei pensando naqueles treinadores que fazem dinâmica de grupo, que jantam, almoçam com os atletas, que fazem churrasco para unir o grupo. Qual é o seu segredo para manter essa energia do grupo a ponto do Tadeu chegar a te elogiar publicamente nesse sentido, né? Que deixa o grupo todo com energia no alto. E ele atribuiu isso também aos resultados da temporada, né? Eu queria saber qual é o segredo do Mancini nesse sentido. Você faz alguma coisa diferente assim? Olha, eu não sei se eu faço alguma coisa diferente, ou se o diferente é exatamente você ser o mais simples possível, olhar no olho do atleta, tentar buscar nele aquilo que você quer e deixar muito claro as suas ações. Eu sou um cara que prezo muito pela energia do dia a dia, que todos eles agradeçam por estar aqui, com o sol, com a possibilidade de ser um atleta saudável para poder realizar aquilo que ele gosta de fazer. Eu parto deste princípio. É óbvio que eu
tenho como método de trabalho discutir muito com o próprio atleta sobre aquilo que está acontecendo nos jogos, de parte tática e de parte técnica, exatamente para que eu possa integrá-los no meu pensamento de jogo. Acho isso muito importante porque acaba te aproximando do atleta, o atleta se sente interessado em estudar um pouquinho mais, em assistir os jogos, a ver aonde que ele pode melhorar. Eu acho que tudo isso faz parte de um conceito que eu, ao longo do tempo, fui desenvolvendo para mim, sem querer copiar nada de ninguém, mas eu acho que o importante, além de você fazer parte ativamente da vida do atleta dentro de campo, você também colaborar com ele para a melhora dele e que fora de campo a gente tenha um ambiente saudável. Eu acho que isso faz toda a diferença quando você, por exemplo, vive num meio de muita pressão, com muita cobrança, onde todo mundo acha que você é uma máquina, que tem que ganhar todas as partidas, que tem que ter uma produção sempre muito boa. Então eu me coloco no mesmo patamar deles como ser humano, que também temos falhas, mas que temos que melhorar a cada dia. Bom dia, Mancini, Davi Lacerda do Jornal Hoje. No último jogo, o Rato e o Moraes fizeram sua estreia e contribuíram para a vitória, né? Os dois participam da jogada do gol. Você acha que nesse jogo contra o Cuiabá eles podem ganhar uma minutagem maior, quem sabe entrar no intervalo ou até mesmo como titular? Tem uma possibilidade deles iniciarem a partida, tem uma possibilidade, lógico, deles serem opção também. Eu acho que o mais importante é que rapidamente eles já estão integrados ao elenco. Eu conversava com o Wellington Rato esses dias e ele dizendo o quanto foi fácil ele se adaptar e já se sentir útil, que é o mais importante para um atleta que chega de fora, é ele se sentir útil rapidamente para que possa ajudar. Então, tanto o Rato quanto o Moraes, assim como os outros atletas que, por exemplo, estavam lesionados e voltaram e que já estão à disposição, eles têm uma grande chance de nos ajudar. São atletas que vieram exatamente para dar um acabamento melhor na nossa equipe e os dois já mostraram pelo pouco tempo que entraram e jogaram diante do Atlético fora de casa que eles têm muito a colaborar com isso. Então a nossa esperança ela está exatamente nisso, na qualidade técnica deles e obviamente que eles vão aparecer nessa partida, a gente só não sabe se do começo ou durante o jogo, até porque o Guto está lá esperando para que saiba a escalação e obviamente que eu não vou dar pistas sobre isso.